Sem mais, meus irmãos, abra as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 37. Quero ser breve, mas também quero ser preciso naquilo que o Senhor colocou no meu coração, que o Senhor me direcionou nesta noite. Louvado seja Deus. Você que encontrou Gênesis capítulo 37, diz assim: E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpas, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ora, Israel, ou Jacó, amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Até aqui por enquanto. Pai, nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz. Pai, abra o nosso entendimento e o nosso coração, aquilo que o Senhor quer ministrar às nossas vidas. Espírito Santo de Deus, vem abrir, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos aprender e entender a Tua voz nesta noite. Fala ao meio, ao coração da Tua igreja, Senhor, ministra as nossas vidas, que nós possamos sair daqui, Pai, com a Tua palavra, Senhor, em nossos corações. Assim eu oro em nome de Jesus. Graças a Deus. O irmão do teclado, Jonadab, se quiser, dê lugar, meu irmão. Deixa Deus te usar, em nome de Jesus. Meus irmãos, Gênesis, a partir do capítulo 37, o escritor vai falar da história de Jacó, mas o assunto ao qual é retratado aqui é sobre a história do seu filho, José, que fora o filho de Raquel. Lembrando aos irmãos que Raquel teve, José foi o primogênito de Raquel, e depois teve seu irmão Benjamim. Lembramos também que no parto de Benjamim, Raquel vem a falecer, mas nasce o filho, o qual era para ser o primeiro filho de Jacó. Por que era para ser o primeiro filho de Jacó? Porque o tratado de Jacó para com o seu sogro Labão era que ele iria trabalhar por 7 anos em troca da sua filha Raquel. Então, ao cumprir esse tempo, Jacó iria se casar naturalmente com Raquel e então constituir uma família. Mas da parte do sogro de Jacó, ele não cumpre o que fora combinado, porque é o início de quando Jacó se apaixona por Raquel. Não tem como alguém querer casar com alguém sem conhecer. Nesse caso aqui, Jacó conhece Raquel, Jacó se apaixona por Raquel e Jacó quer Raquel. Então ele chega ao seu sogro e fala o que ele deveria fazer para possuí-la, para ter como a sua esposa. E fora o tratado de Labão para com ele, que ele deveria trabalhar por 7 anos. E vai lá, Jacó cumpre o seu tratado, trabalha 7 anos para o seu sogro. Mas ao cumprir esse tempo, Labão primeiro manda a sua filha primogênita, a mais velha, Lia ou Leia. Então Jacó é enganado por seu sogro. E ao descobrir isso, ele chega ao seu sogro: o que você fez? E ele diz: se você quer casar com Raquel mesmo, deve mais trabalhar mais 7 anos. E quem quer, irmão, não mede esforços. Quem quer não pensa, quem quer faz, quem quer corre atrás, como o ditado mais conhecido. Então trabalha Jacó por mais 7 anos. E por fim, 14 anos servindo ao seu sogro, Jacó casa com Raquel. Porém, nesse tempo, Lia, ou Leia, esposa a qual Labão deu a Jacó primeiramente, já tem por 6 filhos. Dera 6 filhos
para Jacó. Lia e Raquel são irmãs, e sendo elas irmãs, há um conflito entre elas. Só que o interessante é que Deus sempre dificulta as coisas. Deus costuma sempre dificultar as coisas para testar a nossa fé. Aquele que quer viver a vontade de Deus nunca vai ser fácil, sempre vai ser provado. É como a história que nós vamos recorrer aqui de José. Não foi fácil para ele chegar ali no Egito e ser levantado por Deus como governador sobre aquele povo. E Deus levanta José sobre governador, sobre uma nação que não era de Deus. Mas para a honra e glória de Deus, Deus levanta algum do seu povo e ergue como governador em outro lugar, em outro país. Pela lógica, não era José para governar, mas Deus quis que José governasse aquele povo. Então, Lia tem 6 filhos. E por ver Raquel vê Lia dando filhos a Jacó. Mas Deus permitiu que ela não gerasse. Tornara ela estéril. E tornando ela estéril, ela recorre a um segundo plano, que fora pegar a sua serva e entregou ao seu marido. E falou para Jacó: coabita com a minha serva e me dê um filho através dela. Então a serva de Raquel tem um filho. E aí então começa uma guerra, uma disputa, que também Lia por um momento tem o seu ventre cessado por Deus, e ela também pega a sua serva, também coabita com Jacó, tem filhos e fica nesse círculo, totalizando em 12 irmãos. Mas Deus tinha os seus planos. Fizeram o que fizeram com Jacó, mas Deus tinha um plano. E do ventre de Raquel nasceria José, aquele a quem iria governar sobre o Egito. Falando de Lia, ela teve Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. Aí a serva de Raquel, Bila, tem Dan e Naphtali. A serva de Lia tem Gade e Azer. Mas Deus resolve abrir o ventre de Raquel e nasce José. Mas o interessante é que quando nós vamos ler o início da história do capítulo 37, se tratando de José, José não era qualquer um filho. José era especial para o seu pai. José era diferente. O interessante não é porque só Jacó decidiu amar José mais do que os outros, não. Era porque José tinha algo diferente dos seus demais irmãos. E tendo algo diferente dos seus demais irmãos, José se destaca perante os seus irmãos, em meio aos seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que Jacó o ama, porque ele é o filho da sua velhice. Que engraçado. Deus sempre faz as coisas nas nossas vidas quando nós jamais nem sequer lembra talvez das promessas. Parece que a nossa vida vai terminar e nós não vai ver o cumprir-se das promessas de Deus. A gente olha com nossos olhos humanos e pensa que acabou. A gente vê através da nossa visão ótica humana e pensa que para nós não tem mais jeito, não tem mais tempo. Mas aos olhos de Deus tudo está no seu tempo, está no seu controle. Deus está no domínio da sua vida, irmão. Verso 3: Israel, Jacó amava mais José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice,
e fez-lhe uma túnica diferente, uma túnica maior. Um dos seus últimos filhos vai ser levantado como principal e sucessor dele, e isso levanta nos seus irmãos ódio. Talvez você está aqui e tem pessoas que te odeiam, até da sua própria família. Tem pessoas que não gostam de você, mas Deus te levantou, e Deus vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na tua vida, independente do que os outros pensar de você, achar de você, independente do que os outros não gostar de você, independente da opinião, independente do ponto de vista. Deus tem a sua promessa perante Ele, levantando você. Então José é diferente. José é obediente. José é da confiança do seu pai. Interessante que Deus não chama ninguém desocupado. Interessante que Deus não chama ninguém que não tem responsabilidade. Deus não chama ninguém que não honra Ele. E podemos ver que José honrava o seu pai. Se você está honrando o seu pai, Ele vai te chamar, Ele vai te levar, Ele vai te usar, Ele vai te encher, Ele vai te capacitar, Ele vai te levar a usar a sua vida. Mas não é com a vida de qualquer forma, não é servindo ao Pai de qualquer jeito, não é levando a vida como bem quer, não é levando a vida conforme agrada a você mesmo. Então está José a obedecer o seu pai, então está José a honrar o seu pai, então está José segundo a confiança dele. Então para o seu pai Jacó, José é a pessoa, o filho ao qual ele confia totalmente. O pai confia em você, o pai acredita em você, o pai chamou você para fazer a diferença. Sabe o que eu acho lindo na Bíblia? Deus não chama ninguém só para abençoar ou para cumprir a promessa e ser benefício próprio a Ele mesmo, só para Ele mesmo, mas Deus chama aquela pessoa para fazer e cumprir a promessa, para que através do cumprir a promessa, muitas outras pessoas serão alcançadas pela promessa que Deus fará na tua vida. Então não ache, então não pense que será a bênção só para você, e não pense que a promessa de Deus será só para glorificar, será só para fazer o teu nome conhecido, não, mas será para que o nome de Deus seja glorificado. Primeiro, José é odiado pelos seus irmãos porque o pai o amava mais do que os outros. Primeiro ponto. Segundo, esse ódio aumenta quando José conta um sonho. Na Bíblia e por muitos pregadores nós ouvimos falar que José é um sonhador. Mas José não sonha o sonho da sua cabeça, José não sonha o sonho dele mesmo, José tem um sonho da parte de Deus, e através do sonho, Deus chama José para um propósito. E esse propósito é que José fosse um governador. Primeiro, como eu disse, os seus irmãos o odiavam, porque eles viram que o seu pai o amava mais do que os demais. Mas por que será? Parece ser injusto ao nós olharmos o texto, parece que não faz sentido. Mas quando o filho obedece, mas quando o filho honra, mas quando o filho respeita, ele atrai o amor do pai para ele mesmo, ele atrai a atenção para ele mesmo, ele atrai o carinho, ele atrai a confiança. Você está obedecendo, você está honrando, você está respeitando, você está glorificando.
mas por que Deus está fazendo na vida dele e não na minha? Será o que você está fazendo e o que ele está fazendo de diferente? Porque nós temos a visão de olhar e julgar e falar: não, mas eu era para ser eu. Eu tenho capacidade, eu tenho teologia, eu tenho conhecimento, eu tenho bagagem, eu tenho um currículo. Mas Deus levanta quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Sabe por quê? Deus não precisa do seu currículo, Deus não precisa do seu conhecimento, Deus não precisa do seu bacharelado, Deus não precisa da sua capacitação. O que Deus quer de você é um coração sincero, é um coração verdadeiro, é um coração dependente, é ter dependência dEle, é ter confiança nele, e aí Ele faz acontecer, aí Ele faz conforme a sua vontade. Verso 5, José tem o seu primeiro sonho. E o que nós muitos ouvimos é: não conte nada, não conte para os outros não. Mas nesse caso era necessário. Por quê? Porque se ele não conta o sonho, seus irmãos não iam querer lhe matar. Se ele não conta o sonho, ele não seria lançado na cova. Se ele não conta o sonho, ele não iria ser vendido. Se ele não conta o sonho, ele não iria para o Egito. Mas tudo estava no controle de Deus. Quando Deus quer fazer, irmão, pode contar. Ninguém vai frustrar os sonhos de Deus na tua vida. Jó disse: bem sei eu, agora eu sei que tudo pode, Senhor. Agora eu entendi que para o Senhor nada é impossível. Para o Senhor todas as coisas que o Senhor quer fazer, ninguém pode frustrar, ninguém pode impedir, ninguém pode parar, ninguém pode paralisar aquilo que Deus tem na sua vida. Porque agindo Deus, quem impedirá? A porta que Ele abre, quem pode fechar, meu irmão? A porta que Ele fecha, quem pode abrir? Se Deus disse que você vai chegar, foi Ele quem falou. Não importa quem se levantar, não importa quem querer parar, não importa quem querer frustrar os teus sonhos, é Deus que está à frente. Então não olhe para o lado, não olhe para aqueles que não acreditam, mas olhe para aquele que te chamou, olhe para aquele que confiou, olhe para aquele que deu o sonho para você. Então confie nele e a promessa de Deus vai acontecer. Os irmãos não iam com a cara de José, e José tem um sonho. O interessante é que a lógica de Deus nunca vai bater com a nossa. Nunca. Então não pense que seus pensamentos vão encaixar com o propósito de Deus, com a direção de Deus, com os planos de Deus. Pare de ficar apegado aos seus pensamentos. Pare de ficar assim apegado com o seu achismo, com a sua opinião. Dependa mais do Pai, dependa mais do Senhor. Confie mais nele. Não fica vendo, não fique crendo com os seus olhos carnais. Veja com os seus olhos da fé. Veja através dos seus olhos da fé, irmão. Porque se você olhar com seus olhos carnais, para você vai achar que não vai ter jeito. Você vai chegar à conclusão e pensar: é impossível. Não tem como. Não tem possibilidade. E Deus não nos chamou para viver os seus sonhos olhando com os nossos olhos carnais. Deus nos chamou para nós olharmos com os nossos olhos da fé.
Enquanto nós olharmos com os nossos olhos carnais, nós vamos continuar pensando que não é possível. Mas quando você começar a olhar com os olhos da fé, sabendo que Deus pode todas as coisas, você vai confiar, você vai descansar e vai perceber, é possível sim, porque é o Senhor que está sonhando, é o Senhor que já planejou, é o Senhor que já preparou. Aleluias. Eu já vim muitas vezes, já vim aqui nas vigílias, nas oportunidades de cultuar com os irmãos, e eu vi os pregadores subindo aqui, e eu falo: Senhor, quando chegar a minha vez, quando eu subir lá em cima, me ajuda. E assim, olhando para mim, eu nunca achei que seria possível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Pare de ver com os olhos carnais e comece a olhar com os olhos espirituais. Quando você mudar a sua visão, você vai ter uma melhor percepção, você vai ver de outra forma, você vai crer de outra forma, você vai confiar mais, você vai saber, você vai entender que Deus pode fazer na sua vida. Então José conta os sonhos, vou correr para o final. E relatou aos seus irmãos, por isso, continuando no verso 5, odiaram ainda mais, pois lhe disse: rogo-vos, ouve isto, sonho que tive. Não é interessante? José tem um sonho e não fica para si mesmo. José tem um sonho da parte de Deus, e Deus faz com que ele deseje contar para os seus irmãos. E nesse momento, José não olhou e falou: eles não vão mais gostar de mim mesmo, porque o sonho não é muito interessante ao ponto de vista deles. Será que eu conto? Será que não? E José tem a ousadia de contar aquilo que Deus lhe mostrou em sonho. E ele disse: ouvi este sonho que tive. Atávamos ou pegávamos feixes no campo, lenha. E eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Primeiro sonho, José só conta para os seus irmãos, e diz o seguinte: o sonho significa o seguinte: Deus vai me levantar sobre vocês, e eu reinarei. Eu vou reinar sobre vós. Com efeito sobre nós, e sobre eles dominarás. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Como é que pode você viver os sonhos de Deus e os seus irmãos estar te odiando? Estou fazendo a vontade de Deus e tem gente que não gosta e não vai com a minha cara. Será mesmo que é a vontade de Deus na minha vida? Porque eu estou fazendo tudo certinho, eu estou obedecendo, eu estou confiando, eu estou esperando, mas as coisas não estão indo nada bem para o meu lado. Tem gente que quer a minha cabeça. Será mesmo que é a vontade de Deus? É o que eu disse. Se você olhar com os seus olhos carnais, se você continuar vendo com seus olhos humanos, você não vai crer que Deus pode fazer o impossível na sua vida. E ele tem o segundo sonho, teve outro sonho e se referiu aos seus irmãos dizendo: sonhei também que o sol e a lua, que eram seus pais, e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Deus dá a José o segundo sonho. Da mesma forma ele conta de novo.
Seus irmãos estão querendo matar, está odiando ele, não está indo com a cara dele. Lemos também no início do texto que eles não conseguiriam falar pacificamente, ou seja, José não tinha contato, não tinha intimidade, não era bem, não se relacionava bem com os seus irmãos. E Deus continuou dando sonho para ele. Deus te deu um sonho, irmão, para tu chegar aonde que Deus planejou para você chegar. Mas eu não consigo, eu não vou conseguir. Para com isso. Antes de qualquer coisa, Deus já sonhou o seu sonho. Deus já planejou a promessa na tua vida. Deus já cuidou de tudo. Deus já preparou tudo. Deus já tem tudo sobre o seu controle. Deus tem tudo sobre o seu domínio. Deus já está cuidando de tudo. Então descanse e confie nesse Deus. Então descanse e abrace. Então repouse. Então se lance. E ele conta os segundos sonhos. E os seus irmãos, vamos acabar com esses sonhos. Como que nós faz? Vamos matar. E eles pegam José, armam uma emboscada. Verso 16: procuro meus irmãos, dizendo: estava José a procurar seus irmãos em obediência ao seu pai. E eles estão em Dotã. Vindo, pois, agora, lancemo-nos numa cisterna. Os seus irmãos tinham planejado acabar com o sonho de José. Sabe qual é o erro daqueles que querem matar o sonho de Deus na tua vida? É porque eles pensam que os sonhos que você está sonhando é teu. Muitos olham e falam: vou parar, vou frustrar, vou impedir, vou pôr uma barreira, vou acabar. Aqueles que não quer que você chegue, não sabe que o sonho que você está sonhando, primeiramente veio lá de cima, lá do Senhor, veio da parte do Senhor para a sua vida. Então não interessa quem se levantar para te matar, não interessa quem se levantar para frustrar, não interessa quem se levantar para barrar você. Os sonhos de Deus na tua vida, foi Ele que sonhou, foi Ele que preparou. E quer saber? Ninguém vai frustrar, ninguém vai parar você. Porque é Ele que está com você. Armam uma emboscada. José, sem entender a maldade dos seus irmãos, está a obedecer o seu pai, que vai atrás de seus irmãos. Chegando lá, é lançado na cisterna. E ele diz: vinde. Ele chegando, pois agora matemos e lancemos numa dessas cisternas. Lá tinha mais de uma. E diremos: um animal selvagem o comeu. Vejamos em que lhe darão os sonhos. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos ver o que vai ser desses sonhos que ele nos contou. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer agora. Mas eles não sabiam que Deus estava direcionando José, já estava levando José para viver o sonho que Deus tinha sonhado para ele. Ele vai chegar, vai dar certinho. Nós vamos matar ele e jogar na cisterna. E aí nós inventamos uma história para o nosso pai. Não, ele foi atacado, ele foi morto. E aí pronto, acabou o sonho. Que nada, rapaz.
enquanto eles estavam tramando matar José, Deus já estava levantando alguém para o livrar. Quando alguém estiver quase ao ponto de te matar, Deus vai levantar alguém, um escape para te livrar. Mas os sonhos dele vai acontecer na tua vida. Aleluia, Jesus. Vão matar José, mas Deus levanta, envia o livramento. Então não se desespere, mesmo quando tiver ao ponto da morte, Deus tem um livramento para a sua vida, e os sonhos de Deus vai permanecer de pé, porque se Deus deu o sonho para você, ninguém vai parar. Porque o maior interessado é Ele, é o dono do sonho na sua vida. O maior interessado é o Senhor na sua vida. O maior interessado é aquele que planejou a promessa para a sua vida. Ele é mais interessado até então do que você mesmo. E Deus envia o livramento, e é Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna. A ideia dos demais irmãos de José, era matá-lo, era acabar com a sua vida. Mas Deus não permitiu, porque era plano dele, José, viver o sonho que Deus o tinha mostrado. Se Deus te mostrou um sonho, se Deus te chamou para uma obra, se Deus te deu um dom, se Deus te deu uma capacitação, se Deus te chamou, o maior interessado é Ele para a sua vida, irmão. Então não pare, então não desista, porque você está a caminho para viver os sonhos de Deus. Não tá indo nada bem lá na minha casa. Você não sabe a dificuldade que eu passo. Você não sabe a luta que eu enfrento. Você não sabe quantos choros eu já chorei. Você não sabe quantas dificuldades eu já passei. Mas Ele está vendo, está te observando. E você continua, alegre ou não, chorando ou não, sorrindo ou não, caminhando para viver o sonho dele na sua vida. Mata não, não mata não, lança na cisterna. Lançaram na cisterna. E agora? O que vamos fazer? Deus já estava tudo no controle. Está vindo uma carruagem que está indo para onde? Para onde Deus quer que ele vá. Deus tem o controle total sobre a tua vida. Talvez você não está entendendo, talvez você não está percebendo o agir de Deus, mas Deus está no total controle da tua história. E lançaram na cisterna, e ela estava o lugar estava despreparado, esperando por José. Mas eu estou vivendo a promessa de Deus e estou no fundo do poço. Meu filho, mesmo assim está no controle de Deus. Eu estou no fundo do poço, mas mesmo assim Deus está sob o controle da minha história. Eu estou pelo fim, eu estou pelo fio, mas mesmo assim Deus está no domínio da sua vida. Não, você olha com os seus olhos, você olha ao seu redor e diz: não, para mim acabou, para mim não tem mais jeito. Que nada, Deus ainda está no controle, Deus ainda está no domínio da sua vida.
A cisterna estava preparada para que José fosse lançada lá. Deus preparou a cisterna, chega a carruagem, seus irmãos o vendem por 20 moedas de prata. E o valor de um escravo. José era o filho preferido de Jacó, o mais amado, o mais especial. E agora os seus irmãos o reconhecem como escravo e vende menos do que o valor de um escravo, que era 30, vende por 20. Não, pode dar 20 mesmo, serve. Manda ele embora, para nós não interessa mais. Mas mal eles sabiam que Deus estava fazendo que José fosse para passos longos, para viver os sonhos que o tinham dado. Sabe o que eu quero te falar nessa noite? Sabe o que Deus quer falar nessa noite? Nós estamos caminhando para viver as promessas que Deus tem para nossas vidas. E as promessas que Deus tem para nossas vidas é que Ele cumpre o seu propósito, os seus sonhos que Ele sonhou para nós. Então não pare, então não desista porque está difícil, então não desista daquilo que Deus planejou para a tua vida, mesmo que seja difícil, irmão, mesmo que seja dias dolorosos, mesmo que seja dificultuoso, desde que seja doloroso, Deus continua levando você para viver o propósito que Ele sonhou, o sonho que Ele sonhou para a sua vida. E vendamos aos ismaelitas. Seus irmãos concordaram, entraram em concordância em vender José. E passaram os mercadores medianitas. José não foi pela sua própria vontade, por decisão própria, não comprou a passagem, não planejou. O mal nosso é querer planejar. O mal nosso é querer que as coisas estejam tudo sobre o nosso controle. Muitas das vezes nós entramos em conflito com Deus, é porque nós queremos tudo do nosso jeitinho, queremos tudo calculado, queremos tudo certinho, organizado e descrito na agenda, tudo certinho, sem atraso. Mas o propósito de Deus, irmão, não coincide com a nossa vontade, com as nossas escolhas. José é levado talvez sem querer ir, José é levado para viver a vontade de Deus. Com 17 anos, e é levado como escravo, vendido por 20 moedas. O filho amado do pai é arrancado do seu pai, vendido como escravo aos medianitas. Mas mesmo querendo ser morto, mesmo lançado na cisterna, mesmo vendido como escravo, José está vivendo os sonhos de Deus. Então não pense que viver o sonho de Deus vai ser só coisa boa, viu? Vai ser só alegria. Vai ser só risada, vai ser só paz, vai ser só amor, meu Deus. José chega no Egito. E na casa de Potifar, vai dizer ao recorrer do texto que o Senhor era com José. Ele chega na casa de quem não conhece, não tinha planejado, e lá já Potifar confia tudo em suas mãos para ele governar. José foi levantado por Deus para ser governante, e aonde José pisou o pé, ele fez aquilo que Deus o tinha mostrado em sonhos. Então, antes de José se tornar governador, ele já estava sendo treinado por Deus. Lá na casa de Potifar, ele governou. Lá dentro da prisão, ele foi confiado. E quando chegou o momento dele ser separado, Deus já tinha o forjado. E quando Deus levantou ele para governar, ele sucedeu para a glória de Deus.
interessante e o Senhor era com José. Dentro da casa de Potifar, o inimigo continuou tentando parar. Os seus irmãos, os seus parentes, os seus vizinhos, o inimigo sempre vai querer frustrar o sonho de Deus para a tua vida. O diabo sempre vai estar querendo parar você. Você acha que era quem que estava usando os irmãos de José para o matá-lo? Quem que estava levantando? Quem que estava por trás? Resumindo, irmão, o inimigo quer fazer com que você pare, desiste da promessa de Deus, desiste dos sonhos de Deus. Mas nessa noite o Senhor nos diz: continue firme, continue crendo, continue olhando com os olhos da fé, que você vai viver as promessas que Deus sonhou para você. Aleluia. Põe-se de pé, pela permissão do pastor. Quero orar pela sua vida nesta noite, com a permissão do pastor, é claro. De que nada, o inimigo, Satanás, não vai frustrar os sonhos que Deus já sonhou para a sua vida, já sonhou para a sua família, já sonhou para a sua história. Nada e nem ninguém vai frustrar aquilo que Deus sonhou para a sua história. Nesta noite não sai daqui olhando, não sai daqui observando tudo que tem acontecido ao seu redor, mas saia confiando que Deus está no controle da tua história. Pai querido, nesta noite nós queremos te louvar.